Na pequena cidade de Passos Escuros, uma casa antiga chamava a atenção por um detalhe peculiar: um quarto que nunca era aberto. A residência havia pertencido a uma família tradicional, mas agora estava quase em ruínas. A lenda local dizia que naquele quarto, há mais de 50 anos, um homem havia realizado um pacto com o demônio, e desde então ninguém mais ousara abrir a porta. Curiosos tentavam espiar pela fechadura, mas o que viam era apenas um breu absoluto, como se não houvesse espaço algum ali dentro, apenas um vazio que parecia engolir a luz. Certa noite, um grupo de jovens, movidos pela ousadia e pelas histórias que circulavam, decidiu entrar na casa para provar que tudo não passava de superstição. Armados com lanternas, os 4 amigos exploraram cada canto da residência até que se depararam com a famosa porta. A madeira estava escura, inchada pelo tempo e cravejada de símbolos estranhos que pareciam queimados na superfície. A atmosfera se tornava pesada e um cheiro de enxofre começava a preencher o ar. Um deles, chamado Rafael, trouxe consigo uma chave inglesa, decidido a forçar a entrada. Enquanto ele mexia na maçaneta, os outros ouviam um zumbido baixo, quase como um sussurro, vindo do outro lado. A cada segundo, o ar parecia mais denso, como se a própria casa respirasse. Quando finalmente a fechadura cedeu, um vento gelado percorreu o corredor, apagando as lanternas por alguns segundos. Ao entrarem, notaram que o quarto não estava empoeirado como o restante da casa. As paredes eram negras, cobertas por símbolos escritos em algo que parecia sangue seco. No centro havia uma cadeira com correntes enferrujadas presas ao chão, como se alguém tivesse sido mantido ali contra a própria vontade. No instante em que cruzaram a soleira, todos ouviram uma voz grave, arrastada, que parecia ecoar de todos os cantos. Vocês não deviam estar aqui. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os amigos se entreolharam, nervosos, tentando se convencer de que era apenas a imaginação. Mas o chão começou a tremer levemente, e o cheiro de enxofre se intensificou, queimando as narinas e deixando-os tontos. De repente, as correntes começaram a se mover sozinhas, como se algo invisível tentasse se libertar. Rafael, tomado por uma mistura de medo e adrenalina, aproximou-se da cadeira e tocou o ferro frio. Nesse momento, seus olhos reviraram e ele caiu de joelhos, gritando palavras em uma língua desconhecida. Os amigos tentaram puxá-lo para fora, mas era como se uma força invisível o mantivesse preso ao chão. Seu corpo se contorcia de forma impossível, e sua voz, que não parecia mais ser a dele, falava frases que nenhum deles compreendia. O terror tomou conta do grupo, que já não pensava em provar coragem, mas apenas em sobreviver àquilo que tinham libertado. As paredes começaram a pulsar como carne viva, e garras negras surgiram da escuridão, arranhando o chão de madeira. Uma figura começou a tomar forma no canto do quarto, olhos vermelhos, chifres retorcidos e um corpo coberto de sombras. O demônio, libertado depois de décadas, caminhava em direção aos jovens, que gritavam desesperados. Um deles, em pânico, correu em direção à porta, mas esta bateu violentamente, trancando-se sozinha. O ser apontou para Rafael, ainda em transe, e disse: "Este é meu. Vocês apenas abriram o caminho." No mesmo instante, Rafael parou de se contorcer, levantou-se com um sorriso macabro e seus olhos brilhavam em vermelho intenso, como os do próprio demônio. O grupo nunca mais foi visto. Apenas um dos amigos conseguiu escapar, encontrado dias depois vagando pela estrada, coberto de arranhões e com o olhar perdido. Ele dizia repetidamente que o quarto não devia ser aberto, que Rafael agora andava entre os vivos, carregando dentro de si a essência de algo maligno. A casa foi lacrada pelas autoridades, mas à noite, moradores afirmam ouvir gritos vindo do quarto trancado e o som metálico das correntes arrastando-se pelo chão. Até hoje, ninguém ousa se aproximar, pois acreditam que aquele demônio não apenas tomou um corpo,
mas continua à espera de novas almas curiosas o suficiente para cruzar a soleira proibida. Em um antiquário esquecido no centro da cidade, repousava um espelho antigo, de moldura dourada, com entalhes que lembravam rostos em agonia. O objeto havia sido trazido da Europa no início do século XX, mas ninguém sabia exatamente de onde. A lenda dizia que o espelho fora usado em rituais satânicos por uma seita que acreditava que sua superfície refletia não apenas a imagem, mas também a alma de quem ousasse encará-lo por tempo demais. Reza a história que aqueles que ousaram usar o espelho em invocações acabaram servindo de hospedeiros para forças que não compreendiam. Apesar da fama, o dono do antiquário mantinha a peça em exposição, jurando que ninguém teria coragem de comprá-la. Certo dia, uma jovem chamada Camila, estudante de ocultismo e obcecada pelo sobrenatural, entrou no antiquário em busca de livros raros. Assim que viu o espelho, sentiu-se imediatamente atraída, como se algo dentro dela fosse puxado para aquele reflexo. Contra todas as recomendações do vendedor, que implorou para que ela não levasse o objeto, Camila comprou a peça e levou-a para o pequeno apartamento onde morava sozinha. Ela acreditava que poderia usar o espelho para se comunicar com entidades, talvez até mesmo invocar demônios e registrar tudo em seu diário. Na primeira noite, deixou o espelho encostado na parede do quarto, coberto por um pano escuro. Mas a partir desse dia, começou a ouvir sussurros enquanto tentava dormir, vozes que a chamavam pelo nome, prometendo revelar segredos ocultos. Movida pela curiosidade, Camila retirou o pano e se sentou diante do espelho, acendendo velas ao redor, repetindo rituais que havia lido em grimórios encontrados em fóruns obscuros da internet. À meia-noite, ela começou a pronunciar palavras que não compreendia por completo, mas que ecoavam com um peso estranho no ar. O reflexo não mostrava apenas seu rosto, mas também uma sombra atrás dela, mesmo que não houvesse nada no quarto. Aos poucos, a sombra ganhou forma, olhos vermelhos e uma boca que se movia em sincronia com os sussurros que ela ouvia. O ar ficou pesado e o espelho parecia pulsar, como se respirasse junto dela. De repente, a vela principal se apagou sozinha e o reflexo de Camila começou a sorrir, embora seu rosto real permanecesse sério. Assustada, ela tentou se afastar, mas era como se seus olhos estivessem colados ao vidro. O reflexo moveu a mão lentamente, mas não era o mesmo movimento que Camila fazia. Quando ela piscou, o reflexo não piscou de volta. A figura no espelho falou com voz distorcida: "Você me chamou, e agora sou parte de você." O corpo de Camila tremia, e lágrimas escorriam de seus olhos enquanto o reflexo esticava os braços para fora do vidro, como se a barreira entre os mundos estivesse se desfazendo. No dia seguinte, vizinhos estranharam o silêncio no apartamento de Camila. Bateram a porta, mas ninguém respondeu. A polícia foi chamada. Ao entrarem, encontraram o local intacto, com exceção do espelho. Diante dele, havia apenas marcas profundas no chão, como arranhões de garras tentando se segurar. O corpo de Camila jamais foi encontrado. No reflexo, porém, testemunhas juram ter visto sua silhueta, imóvel, com olhos escuros e um sorriso macabro. O espelho foi levado novamente ao antiquário, onde permanece coberto por um pano grosso, mas de tempos em tempos o pano escorrega sozinho, revelando por instantes a figura de uma jovem aprisionada, com as mãos encostadas no vidro, como se pedisse socorro. O dono do antiquário hoje se recusa a vender o espelho, mas curiosos ainda aparecem para pedir que ele mostre o objeto amaldiçoado. Dizem que quem olha para o reflexo por mais de alguns segundos começa a ouvir as mesmas vozes que Camila escutou, vozes que insistem em dizer: "Olhe mais fundo, nós sabemos quem você é." Reza a lenda que o espelho não é apenas o objeto, mas um portal aberto para um demônio que coleciona almas presas em seu reflexo, condenadas a repetir eternamente o erro de ter chamado aquilo que nunca deveria ser chamado. Em uma estrada de terra pouco movimentada, afastada do centro da cidade, havia uma casa de madeira abandonada há décadas. As janelas estavam sempre fechadas,
e a pintura descascada fazia com que a construção parecesse se decompor diante dos olhos de quem passava. Os moradores mais antigos juravam que, durante a noite, era possível ouvir vozes vindas do interior, como se dezenas de pessoas conversassem em tom baixo, sussurrando. Alguns diziam que aquilo eram apenas correntes de ar atravessando as frestas, mas os mais religiosos afirmavam que eram demônios aprisionados ali, condenados a repetir eternamente as palavras de um ritual maldito. A fama da casa cresceu a ponto de que ninguém ousava sequer atravessar a estrada sozinho depois do pôr do sol. Foi então que um jovem chamado Douglas decidiu investigar. Fascinado por lendas locais e movido pela descrença em tudo o que envolvia o sobrenatural, ele reuniu equipamentos de gravação e passou a noite acampado em frente à casa. Durante horas, não ouviu nada além do barulho dos grilos e do vento. Já prestes a desistir, por volta das 2 da manhã, o som começou. No início, parecia apenas um ruído distante, mas logo as vozes se tornaram claras, pronunciando frases em latim. Douglas, intrigado, ligou o gravador e caminhou lentamente até a porta. O ar ao redor estava gélido, e a cada passo os sussurros se multiplicavam, como se várias bocas invisíveis estivessem próximas ao seu ouvido. Quando empurrou a porta enferrujada, ela se abriu com um rangido agudo. O interior estava coberto de pó e móveis quebrados, mas não havia sinal de pessoas. Ainda assim, as vozes ecoavam cada vez mais alto, vindo de todas as direções. Douglas iluminou o cômodo com sua lanterna e notou os símbolos riscados no chão, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis, pentagramas e inscrições demoníacas. No centro da sala, havia uma cadeira virada de frente para a parede, como se alguém tivesse sido colocado ali para assistir a algo terrível. O gravador começou a falhar, captando interferências, até que uma frase em português se destacou entre os murmúrios. "Você veio nos ouvir." O jovem congelou. Seu coração disparava, mas a curiosidade era maior que o medo. Ele se aproximou da cadeira. Ao tocá-la, sentiu um arrepio subir por sua espinha. Subitamente, as vozes cessaram e o silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Quando ele ergueu os olhos, percebeu que as sombras projetadas pela lanterna não correspondiam aos objetos da sala. Pareciam se mover por conta própria, formando figuras grotescas que se contorciam nas paredes. Uma delas tinha chifres, e seus olhos brilhavam em vermelho. Douglas recuou, mas sentiu mãos invisíveis segurando seus ombros com força. A mesma voz grave ecoou novamente, dessa vez atrás dele. "Agora você faz parte da casa." Em desespero, ele tentou correr, mas cada porta que abriu levava de volta ao mesmo cômodo com a cadeira virada para a parede. O tempo parecia distorcido, e não importava quanto gritasse, ninguém o ouviria. O gravador caiu no chão, ainda funcionando, registrando apenas o som de respirações ofegantes e gargalhadas distorcidas. Na última gravação, é possível ouvir Douglas rezando, pedindo perdão, antes de soltar um grito agudo que foi seguido de silêncio. Dias depois, a polícia encontrou seu carro abandonado na estrada, mas nenhum vestígio dele dentro da casa. O gravador estava sobre a cadeira, reproduzindo em loop as mesmas frases em latim que ele havia ouvido naquela noite. Hoje, quem passa próximo à casa garante ouvir não apenas os sussurros antigos, mas também a voz de Douglas misturada a eles, pedindo ajuda em um tom desesperado. Os vizinhos afirmam que a cada nova pessoa que entra no local, uma nova voz se junta ao coro, como se a casa fosse um poço sem fundo de almas presas por uma força demoníaca. A construção continua de pé, mas ninguém ousa se aproximar, pois acreditam que quem atravessa sua porta não volta mais o mesmo ou sequer volta. A Casa dos Sussurros permanece como um lembrete sombrio de que certas curiosidades podem abrir portas que jamais deveriam ser tocadas. Nos anos 90, quando ainda não existiam celulares populares e a comunicação dependia dos telefones fixos, uma família de classe média passou a receber ligações estranhas durante a madrugada. Sempre por volta das 3 horas da manhã, o telefone tocava insistentemente, e quando alguém atendia, o que se ouvia era apenas uma respiração pesada,
seguida de um sussurro quase ininteligível. A princípio, pensaram que se tratava de trote ou até mesmo falhas na linha, mas logo perceberam que as palavras ditas não eram em português. Pareciam orações ou invocações em uma língua desconhecida. O pai da família tentou rastrear as ligações com a companhia telefônica, mas foi informado de que elas não tinham origem registrada, como se viessem de lugar nenhum. Com o passar dos dias, as chamadas se intensificaram. Agora, quando atendiam, ouviam o nome de cada membro da família sendo chamado, um a um, em tom arrastado e sombrio. A mãe, extremamente religiosa, passou a acreditar que algo maligno estava tentando entrar em contato, talvez até invadir sua casa. Uma noite, ela atendeu e ouviu claramente a frase: "Estou mais perto do que você imagina." Apavorada, desligou o telefone, mas o aparelho continuou tocando sozinho, mesmo sem estar conectado à tomada. O som ensurdecedor ecoava pelos corredores da casa e o medo começou a corroer a sanidade de todos. O filho mais velho, intrigado, decidiu gravar uma das chamadas usando um gravador portátil. Quando reproduziu a fita, notou que a voz repetia a mesma frase diversas vezes em um idioma estranho, mas conforme aumentava o volume, era possível ouvir gritos de fundo, como de dezenas de pessoas sendo torturadas. Ele mostrou a gravação a um professor de linguística da faculdade, que reconheceu algumas palavras em aramaico antigo. A tradução aproximada dizia: "Porta aberta, sangue oferecido, venho tomar o que é meu." Isso fez com que a família entrasse em pânico, acreditando que haviam se tornado alvo de uma entidade demoníaca que usava a linha telefônica como meio de manifestação. Na noite seguinte, o telefone tocou de novo. O pai, cansado de viver com medo, resolveu atender e confrontar a voz. Do outro lado, ouviu-se uma risada distorcida, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Em seguida, a linha caiu, mas imediatamente todas as lâmpadas da casa piscaram e se apagaram, mergulhando a família em completa escuridão. O som do telefone voltou a ecoar, mas agora vinha de dentro da sala, mesmo com o aparelho fora do gancho. Quando acenderam uma vela, perceberam que o telefone estava no chão e o fio se arrastava sozinho, como se algo invisível o puxasse em direção ao corredor. Naquela madrugada, os gritos começaram. O vizinho da frente afirmou ter ouvido os lamentos da família misturados ao toque incessante do telefone. Quando as autoridades chegaram, encontraram a casa intacta, mas nenhum dos moradores foi localizado. Apenas o telefone estava no centro da sala, com o fone levantado, e na linha havia silêncio absoluto. Dias depois, técnicos da companhia telefônica juraram que, ao tentar rastrear chamadas recentes, todas as ligações vinham de dentro da própria residência, inclusive as recebidas, como se a família tivesse falado consigo mesma. Até hoje, a casa permanece fechada. Quem passa pela rua garante ouvir o telefone tocar nas madrugadas, sempre no mesmo horário. Alguns curiosos afirmam que, se você atender o aparelho antigo que ainda está lá dentro, ouvirá vozes chamando pelo seu próprio nome, convidando para repetir o destino daquela família. Disse que o telefone é um canal aberto para o inferno, um meio de comunicação criado por um demônio que coleciona almas através das linhas telefônicas, usando a curiosidade como isca. Poucos têm coragem de se aproximar, porque todos sabem, quando o telefone toca às 3 da manhã, alguém está do outro lado, esperando apenas que você atenda. Nas montanhas de Minas Gerais, há ruínas de um antigo mosteiro construído no século XVIII por monges que buscavam isolamento espiritual. A história oficial diz que ele foi abandonado após um incêndio devastador, mas os moradores da região contam uma versão bem diferente. Acreditam que os monges, em segredo, praticavam rituais de invocação, tentando entrar em contato com entidades demoníacas sob o pretexto de estudar a dualidade entre o bem e o mal. O incêndio, segundo as lendas, teria começado durante um desses rituais, quando algo atravessou o véu entre os mundos e trouxe destruição. Até hoje, quem se aventura pelas ruínas garante sentir calafrios inexplicáveis,
Ouvir cantos em latim ecoando pelas paredes queimadas e ver sombras se movendo como se os monges jamais tivessem partido. Certa vez, um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar o local para registrar imagens para um documentário independente. Com câmeras e lanternas, entraram no mosteiro durante a noite, movidos pela empolgação e pela crença de que tudo não passava de folclore. No entanto, logo perceberam que o ar lá dentro era sufocante. O cheiro de madeira queimada parecia fresco, como se o incêndio tivesse ocorrido recentemente. As paredes ainda guardavam marcas de mãos negras, como se alguém tivesse tentado escapar. No altar principal, havia símbolos gravados na pedra, alguns incompletos, como se a cerimônia tivesse sido interrompida às pressas. De repente, os microfones começaram a captar vozes baixas, mesmo sem ninguém falar. Intrigados, decidiram reproduzir o áudio e ouviram cânticos em latim, em um tom grave e cadenciado. Ao mesmo tempo, uma das câmeras captou a figura de um monge encapuzado atravessando o corredor, mas quando correram até lá, não encontraram nada além de poeira e escombros. O grupo, dividido entre o medo e a vontade de registrar provas, resolveu descer até as catacumbas, onde os monges guardavam ossários. O ambiente era claustrofóbico e os corredores estreitos reverberavam cada passo. Foi então que um dos exploradores encontrou um livro parcialmente queimado, com páginas escritas em tinta escura. No centro, havia uma anotação que dizia: "Nós o trouxemos, mas ele não aceita voltar." A frase parecia um aviso, mas o grupo não deu a devida atenção. Quanto mais avançavam, mais forte ficavam os cânticos ao redor, até que as luzes das lanternas começaram a falhar. As câmeras tremiam sozinhas, e a sensação era de que dezenas de olhos os observavam no escuro. Um dos rapazes começou a rir de nervoso, mas sua risada logo se transformou em gritos de dor. Seu corpo foi lançado contra a parede, deixando marcas de sangue fresco nos tijolos centenários. O desespero tomou conta dos demais, que correram para tentar ajudá-lo, mas mãos invisíveis surgiram da escuridão, segurando-os pelos tornozelos e arrastando-os pelo chão de pedra. A única sobrevivente, uma jovem chamada Aline, conseguiu escapar ao cair em um buraco que a levou de volta para a superfície. Ela foi encontrada horas depois, completamente em choque, repetindo a mesma frase sem parar. Eles nunca pararam o ritual. Quando questionada sobre o que aconteceu com seus amigos, Aline apenas apontava para o mosteiro e dizia que eles estavam cantando com os monges. A polícia investigou o local, mas não encontrou corpos ou sinais de violência recente. Apenas o livro queimado estava lá, agora aberto em uma página diferente, onde se lia: "Mais vozes foram aceitas." Hoje, os moradores evitam passar perto das ruínas após o pôr do sol. Viajantes noturnos relatam ver luzes tremeluzindo nas janelas destruídas e ouvir cânticos distantes, como uma missa interminável. Alguns afirmam que figuras encapuzadas ainda circulam pelos corredores e que aqueles que entram dificilmente voltam os mesmos. O mosteiro esquecido se tornou um ponto proibido, um lugar onde a fé e o inferno se encontraram de maneira irreversível. Muitos acreditam que o demônio invocado jamais deixou o local e que, alimentado por novas almas, continua esperando pela próxima visita de curiosos dispostos a cruzar seus portões. Numa cidade pequena do interior, corria uma lenda antiga sobre um homem sem rosto que aparecia sempre à noite, principalmente em ruas desertas. Ninguém sabia ao certo de onde vinha a história, mas moradores antigos afirmavam que ele era a manifestação de um demônio que havia sido invocado em um cemitério abandonado há mais de 100 anos. O ser caminhava lentamente, vestindo roupas pretas rasgadas, e onde deveria haver um rosto, havia apenas pele lisa, como se alguém tivesse apagado suas feições. Alguns diziam que, quando ele olhava para você, era possível sentir sua alma sendo drenada, ficando paralisado até perder a consciência. Aqueles que voltavam a acordar nunca mais eram os mesmos, como se uma parte de sua essência tivesse sido arrancada para sempre. Um jovem chamado Vinícius, cético por natureza, decidiu desafiar a lenda.
Ele ouviu relatos de pessoas que juravam ter visto a entidade perto do cemitério desativado e resolveu gravar tudo para postar na internet. Equipado com câmera e lanterna, entrou pelo portão enferrujado do cemitério numa noite chuvosa. Enquanto caminhava entre os túmulos quebrados, o vento parecia carregar vozes que murmuravam seu nome. Vinícius riu, acreditando que era apenas sua mente pregando peças. Mas, quando apontou a câmera para o fundo do cemitério, captou a imagem de uma figura alta, imóvel, olhando em sua direção. A princípio pensou ser alguém de carne e osso, até perceber que o vulto não tinha rosto. O jovem tentou correr até a figura para provar que era apenas uma pessoa mascarada. Mas, quanto mais se aproximava, mais distante ela parecia ficar, como se o espaço fosse distorcido. Subitamente, a câmera falhou, mostrando apenas estática, e a lanterna se apagou. O breu tomou conta do local, e o som de passos pesados ecoou atrás dele. Ao virar-se, Vinícius deu de cara com um homem sem rosto, agora a poucos centímetros. Imóvel, ele não fazia barulho algum, mas o silêncio era ainda mais aterrorizante. Vinícius caiu de joelhos, incapaz de respirar direito, enquanto sentia sua energia ser sugada lentamente. No último esforço de coragem, o jovem começou a rezar em voz alta, mas cada palavra era distorcida por rezadas que não vinham dele. O ser aproximou a mão gelada e encostou em seu rosto, e naquele instante, Vinícius sentiu como se estivesse olhando para si mesmo em um espelho invisível. Imagens de dor, fogo e gritos preencheram sua mente, como se ele tivesse acesso a um inferno particular. A câmera voltou a funcionar por alguns segundos, registrando apenas a silhueta do ser sobre Vinícius, a frase gravada em áudio: "Agora você é meu reflexo." Depois disso, a gravação terminou abruptamente. Dias depois, moradores encontraram a câmera caída entre os túmulos, mas não havia sinal de Vinícius. O vídeo se espalhou rapidamente entre curiosos da internet, mas muitos que assistiram relataram acontecimentos estranhos, sonhos com o homem sem rosto, vozes chamando seus nomes durante a madrugada e sombras paradas em frente às suas casas. Especialistas em vídeo alegaram que a gravação não poderia ter sido editada, pois os efeitos de distorção eram naturais, compatíveis com interferências eletromagnéticas inexplicáveis. A polícia encerrou o caso como desaparecimento, mas os amigos de Vinícius acreditam que ele não sumiu. Ele foi levado. Hoje, quem se aventura até o cemitério afirma sentir uma presença constante. Alguns relatam ver o homem sem rosto parado entre os túmulos, imóvel, observando. Outros garantem que, ao encarar seu rosto liso, ouviram suas próprias vozes chamando de dentro de suas cabeças. Dizem que ele é um demônio sem identidade, condenado a roubar rostos e almas para existir no nosso mundo. E a cada novo desaparecimento, sua forma se torna mais sólida, mais humana. Um mito local adverte: se você ver o homem sem rosto, não olhe diretamente para ele, pois pode ser a última vez que verá o próprio reflexo. Em uma antiga mansão abandonada na beira da estrada, havia um espelho enorme que ocupava quase toda a parede da sala principal. Os moradores da cidade evitavam até mesmo passar em frente ao portão, pois diziam que aquele objeto havia pertencido a um ocultista do século XIX, famoso por realizar rituais demoníacos. O espelho não refletia apenas a imagem real de quem se olhava nele, mas também mostrava aquilo que a pessoa mais temia. Diziam que muitos visitantes nunca mais foram os mesmos após se verem ali. Alguns enlouqueceram e outros simplesmente desapareceram, como se tivessem sido engolidos pelo reflexo. Um grupo de exploradores urbanos, em busca de gravações para o canal que mantinham na internet, decidiu entrar na mansão. Eles queriam provar que tudo não passava de lenda. Entre risos nervosos e piadas, caminharam pela poeira e pelo cheiro de mofo até chegarem à sala onde o espelho se erguia. Apesar do tempo, a superfície brilhava como nova, sem nenhum arranhão ou sinal de sujeira, como se fosse cuidado por mãos invisíveis. Quando um dos jovens ligou a câmera e apontou para o espelho, a imagem refletida não era deles, mas de 4 figuras de sombras
observando em silêncio, com olhos vermelhos incandescentes. O clima mudou imediatamente. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Cada um deles começou a ouvir uma voz diferente, sussurrando diretamente em suas mentes. Uma das garotas caiu de joelhos, chorando, dizendo que via seu pai morto, ensanguentado, chamando por ela. Outro rapaz, tremendo, via seu próprio corpo sendo arrastado para dentro do vidro, enquanto unhas negras arranhavam seu rosto no reflexo. Eles tentaram sair correndo, mas as portas se fecharam sozinhas, e o espelho parecia pulsar como se estivesse vivo, exalando um brilho rubro. No desespero, um deles lançou uma pedra contra o espelho, mas ao invés de quebrar, a superfície ondulou como água. A pedra desapareceu lá dentro, e segundos depois, surgiu no reflexo o rosto de um homem desconhecido, deformado e coberto de sangue. Ele sorriu, revelando dentes pontiagudos, e disse em voz gutural: "A cada olhar, uma alma me pertence." Antes que pudessem reagir, uma mão negra saiu da superfície e agarrou o braço de um dos jovens, puxando-o com força. Ele gritou, mas foi engolido pelo espelho, e voltou ao estado normal em seguida, refletindo apenas os sobreviventes em choque. O grupo entrou em pânico. Tentaram abrir as portas, mas estavam trancadas como se estivessem pregadas. No espelho, eles viam um amigo preso em uma sala escura, rodeado por criaturas horrendas que devoravam sua pele. Seus gritos ecoavam pela sala, não apenas pelo vidro, mas também no ar ao redor deles, como se a mansão inteira participasse do tormento. Uma das garotas desmaiou, enquanto os outros dois, em desespero, rezavam, pedindo perdão e tentando afastar o mal. Nesse instante, o espelho se encheu de rachaduras vermelhas, como se sangue escorresse de dentro dele. De repente, as portas se abriram com violência, e um vento cortante empurrou os sobreviventes para fora da mansão. Ao olharem para trás, viram o espelho despedaçado, mas no chão molhado de sangue podiam distinguir o rosto do amigo perdido, gritando em agonia. Até hoje, quem passa perto da mansão garante ouvir batidas nas paredes e gemidos vindo da sala principal. A lenda afirma que o espelho não foi destruído, apenas multiplicado em pequenos fragmentos, espalhados pelo mundo, esperando o próximo olhar desavisado para reclamar mais uma alma. Na linha férrea desativada que cortava a região rural de uma pequena cidade, os moradores juravam ouvir, em algumas noites específicas, o som de um trem passando em alta velocidade. O estranho era que os trilhos estavam abandonados há mais de 50 anos, tomados pelo mato e pela ferrugem. Muitos afirmavam que o trem fantasma surgia exatamente à meia-noite, trazendo consigo um vento gelado e um apito agudo que cortava a escuridão. A lenda dizia que aquele trem havia sido usado em um ritual de transporte de relíquias proibidas, objetos amaldiçoados que um grupo de ocultistas tentava esconder. Mas o preço do pacto foi alto. O trem nunca chegou ao destino, descarrilou em chamas, levando todos os passageiros para um destino pior que a morte. Curiosos se reuniam em noites de lua cheia para tentar presenciar o fenômeno, mas poucos tinham coragem de ficar até o fim. Um grupo de jovens, descrentes, decidiu passar a madrugada inteira nos trilhos, armados com câmeras e celulares para registrar tudo. No início, riam das histórias e zombavam do medo dos mais velhos. Mas, quando o relógio marcou meia-noite, o ar mudou. O vento parou de repente, e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Então, o apito soou, vindo do nada, alto e agudo. O chão começou a tremer como se toneladas de ferro estivessem se aproximando. Uma luz vermelha cortou a escuridão ao longe. Os jovens, atonitos, apontaram as câmeras e diante deles surgiu um trem negro, coberto de chamas azuladas, correndo sobre trilhos que já não existiam. Dentro dos vagões, silhuetas gritavam e batiam contra as janelas, rostos em agonia queimando e desaparecendo em meio à fumaça. O calor era sufocante, mas ao mesmo tempo um frio inexplicável percorria a espinha de todos. De repente, o trem parou bruscamente diante deles, e as portas se abriram sozinhas, revelando o interior escuro. Uma voz grave ecoou pelo vento: "Entrem, há lugar para todos."
Dois dos jovens, em transe, começaram a andar em direção às portas, como se estivessem hipnotizados. Os outros tentaram segurá-los, mas era como se uma força invisível os puxasse. Um deles conseguiu voltar, chorando de desespero, mas o outro desapareceu dentro do vagão, que imediatamente se fechou. O trem apitou novamente e arrancou em disparada, atravessando o mato e sumindo no horizonte em chamas. O grupo ficou em choque, sem entender como aquilo era possível. Mas ao amanhecer, quando foram buscar ajuda, não havia sinal de que alguém além deles estivesse ali. A polícia abriu uma investigação, mas a versão oficial foi de que o jovem desaparecido havia se perdido na mata. Entretanto, dias depois, sua mãe recebeu uma ligação estranha na madrugada. Do outro lado da linha, a voz do filho chorava, dizendo: "Estou no trem, não consigo sair." Em seguida, uma sirene aguda soou no telefone antes da ligação cair. Os mais velhos da cidade afirmavam que esse era o destino de quem aceitava entrar. A alma era condenada a viajar eternamente no trem amaldiçoado, servindo de combustível para mantê-lo preso entre os mundos. Até hoje, moradores evitam a linha férrea após o pôr do sol. Caçadores que passam por perto relatam ver luzes vermelhas cortando a escuridão e ouvir gritos de dentro dos vagões. Alguns dizem que o trem é guiado por um demônio maquinista, sem olhos e com dentes de ferro, que recolhe almas perdidas para levar ao inferno. A lenda do trem da meia-noite continua viva, e todos sabem: se ouvir o apito cortando a madrugada, jamais se aproxime dos trilhos, porque talvez ele esteja parando justamente para você. Na pacata cidade de São Bartolomeu, ninguém suspeitava do que acontecia por trás das portas de uma velha pensão. O dono, um senhor de aparência frágil chamado Adélio, era conhecido por sua simpatia e pela hospitalidade. Mas havia algo de estranho. Todos os inquilinos que passavam muito tempo hospedados ali desapareciam sem deixar rastros. A polícia investigava sem sucesso e os moradores já evitavam comentar o assunto, como se algo os impedisse de falar demais. Mas a verdade era que Adélio não era apenas um homem, e sim o disfarce perfeito de algo que habitava a carne de diferentes corpos humanos, sempre em busca de novos hospedeiros. O segredo começou a ser descoberto quando uma jovem estudante, chamada Carla, decidiu se hospedar na pensão. Logo na primeira noite, percebeu algo errado. Os corredores eram frios, mesmo com o calor intenso lá fora, e as paredes pareciam suar um líquido escuro, como se estivessem vivas. No quarto, o espelho refletia sua imagem com um atraso, e certa vez, ao se observar, percebeu um vulto escuro atrás dela, mesmo estando sozinha. Durante a madrugada, ouviu gemidos abafados vindo do porão e passos arrastados circulando no corredor. Quando abriu a porta para espiar, viu Adélio parado, imóvel, olhando diretamente para ela, com um sorriso macabro. Carla fingiu não ter notado, mas passou a investigar o lugar. Em uma manhã, encontrou o diário de um antigo hóspede escondido atrás de uma das tábuas do piso. As páginas descreviam experiências terríveis, vozes que sussurravam durante a noite, sonhos em que o autor via sua própria pele se desprendendo e a sensação de que algo tentava entrar dentro dele. A última frase do diário era clara e perturbadora. Asterisco, ele precisa de corpos, e quando não encontra, o hospedeiro os fabrica. Asterisco, o coração de Carla disparou, e ela percebeu que estava correndo perigo maior do que imaginava. Naquela noite, decidiu sair às escondidas, mas ao chegar ao corredor, encontrou todos os espelhos da pensão cobertos de panos vermelhos. Um vento gélido percorreu o ambiente e uma voz grave ecoou: "Você será perfeita." O corpo de Adélio surgiu no fim do corredor, mas seus olhos agora brilhavam em vermelho intenso e sua boca se abriu de forma antinatural, revelando fileiras de dentes pontiagudos. A pele de seu rosto começou a se rasgar, revelando uma criatura negra, sem forma definida, feita de sombras e tentáculos viscosos que se contorciam e buscavam tocar Carla. Ela correu desesperada, mas a cada espelho que passava, via sua própria imagem se deformando, como se fosse ela quem já estivesse sendo tomada.
garras invisíveis arranharam suas costas, deixando marcas profundas. Uma dor latejante fez seu corpo fraquejar. Quando finalmente alcançou a porta da frente, encontrou-a trancada por correntes enferrujadas. O demônio, agora completamente fora da pele de Adélio, se arrastava pelo chão em sua direção, exalando um cheiro pútrido e repetindo: hospedeiro, hospedeiro. Carla, em puro desespero, pegou um pedaço de ferro e começou a bater nos espelhos, quebrando-os um a um. No último estilhaço destruído, um grito ensurdecedor ecoou por toda a pensão, e a criatura foi sugada para dentro dos cacos quebrados, desaparecendo diante dos olhos de Carla. Quando a polícia chegou, encontrou a jovem em estado de choque, cercada de vidros e sangue, mas sem sinal de Adélio. A pensão foi fechada, mas os moradores ainda afirmam que, nas madrugadas, os espelhos das casas vizinhas tremem sozinhos, refletindo a imagem de um rosto que já não pertence a ninguém. A lenda diz que o demônio ainda está à procura de um novo hospedeiro e que basta se olhar no espelho por tempo demais para que ele encontre você. Em uma estrada esquecida do interior de Minas, havia uma encruzilhada marcada por uma velha figueira retorcida. Moradores da região juravam que aquele era um ponto de passagem entre o nosso mundo e algo muito mais sombrio. Diziam que, à meia-noite, qualquer pessoa que deixasse uma oferenda ali, seja sangue, seja um objeto de valor pessoal, poderia invocar uma entidade que atendia a qualquer desejo. Mas o preço era sempre maior do que o pedido. A lenda se espalhou e jovens curiosos começaram a testar, mas nenhum deles voltou a ser o mesmo. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram, e os poucos que sobreviveram carregavam marcas estranhas no corpo, como queimaduras em forma de garras. Um desses jovens foi Renato, um rapaz ambicioso, cansado de viver na miséria. Ele ouviu falar que o demônio da encruzilhada poderia dar riqueza, se poder em troca de lealdade eterna. Sem acreditar completamente, mas tomado pela ganância, foi até o local numa noite de lua minguante. Levou um colar de família e um corte no próprio braço como oferenda. À meia-noite em ponto, deixou o sangue cair na terra seca e sussurrou o seu pedido. O vento parou, os grilos silenciaram e a figueira pareceu se mexer. Então, de dentro da escuridão, uma voz ecoou: "O que deseja, mortal?" Renato congelou, mas repetiu o pedido, pedindo riqueza e respeito. À sua frente, surgiu uma figura alta, com chifres retorcidos, pele escura e olhos vermelhos em brasa. O ser sorria, revelando dentes longos e pontiagudos, e estendeu a mão com unhas negras. "O que me dá em troca?" perguntou. Renato, já sem pensar direito, disse que entregaria qualquer coisa. O demônio gargalhou, e sua voz fez a terra tremer. "Qualquer coisa é exatamente o que eu quero." Um pacto foi selado ali, sem contratos nem assinaturas, apenas um aperto de mão que queimou a carne de Renato, deixando a marca de uma garra em sua pele. Nos dias seguintes, sua vida mudou drasticamente. Recebeu heranças inesperadas, ganhou na loteria, foi promovido no trabalho e passou a ser respeitado por todos. Mas junto com a fortuna, vieram os pesadelos. Todas as noites, Renato via o demônio parado ao pé de sua cama, sorrindo em silêncio. Às vezes, acordava com arranhões profundos no corpo, sem lembrar de nada. O dinheiro fluía, mas sua saúde mental e física se deteriorava. Ele começou a ouvir vozes o chamando em qualquer lugar, e a sombra do demônio o seguia até em plena luz do dia. Desesperado, Renato tentou quebrar o pacto. Procurou padres, pastores, ocultistas, mas ninguém conseguia livrá-lo da marca que queimava cada vez mais em sua pele. Em um último ato de desespero, voltou à encruzilhada e implorou por misericórdia. Mas dessa vez, o demônio apareceu mais imponente, com correntes presas ao corpo e olhos flamejantes. "Você pediu, eu dei, agora você é meu." Nesse momento, as correntes se moveram sozinhas e se enrolaram em torno de Renato, arrastando-o para a sombra da figueira. Ele gritou até perder a voz, mas ninguém jamais ouviu. No dia seguinte, apenas o carro de Renato foi encontrado parado na estrada,
com a porta aberta e o colar de família jogado no chão, manchado de sangue. A encruzilhada continua ali, intacta, mas com uma energia ainda mais pesada. Motoristas relatam ver um homem em prantos pedindo carona naquela curva, sempre perto da meia-noite. Quem para, nunca mais é visto. A lenda do demônio da encruzilhada segue viva, e todos na região sabem. Se ouvir uma voz chamando seu nome naquela estrada, não olhe para trás, ou talvez você também acabe selando um pacto sem volta. No subsolo de um antigo colégio interno, havia um quarto trancado que ninguém ousava abrir. Os funcionários mais antigos falavam em voz baixa sobre o lugar, afirmando que ali fora realizada uma invocação proibida durante a década de 60. Um grupo de estudantes, fascinados por ocultismo, teria tentado chamar um espírito para provar sua coragem. O que atenderá ao chamado, porém, não era humano. Gritos foram ouvidos durante toda a madrugada, e no dia seguinte, os rapazes estavam mortos, com os corpos retorcidos em posições impossíveis. Desde então, o quarto foi lacrado com correntes e concreto, mas relatos de vozes abatidas ainda ecoavam pelas paredes à noite. Décadas depois, um novo grupo de alunos, incrédulos com a lenda, decidiu investigar. Entre eles estava Gustavo, curioso e sempre disposto a desafiar regras. Munidos de celulares e lanternas, os jovens encontraram a porta enferrujada no fundo do porão. As correntes estavam velhas, quase se desfazendo, e parecia fácil forçar a entrada. Rindo nervosos, eles quebraram o cadeado e empurraram a porta. O ar que saiu de lá de dentro era tão pesado e fétido que parecia vivo. O chão estava coberto de símbolos riscados, ainda visíveis, como se tivessem sido gravados a ferro. E bem no centro havia um círculo escurecido, queimado, como se algo tivesse saído dali. Ao entrarem, sentiram um frio gelado percorrer a espinha. Um dos alunos começou a tremer sem explicação, dizendo que alguém o tocava, mesmo estando sozinho. Gustavo ligou a lanterna e iluminou o canto da sala. Ali, uma sombra alta se erguia, imóvel, mas com olhos brilhantes fixos nele. A luz piscou, e quando voltou, a figura havia desaparecido, deixando apenas arranhões fundos na parede. O clima ficou insuportável, mas antes que saíssem, ouviram uma voz infantil sussurrando seus nomes, um a um. O desespero os fez correr de volta para o corredor, mas a porta havia se fechado sozinha, prendendo-os ali dentro. As lanternas falharam, e a escuridão tomou conta. O grupo começou a gritar, tentando arrombar a saída, mas o quarto parecia se esticar, como se nunca chegassem até a porta. O chão tremeu, e do círculo central começou a sair um líquido negro, viscoso, que se espalhava pelo piso. A substância cheirava a carne podre e parecia se mover sozinha, formando tentáculos que rastejavam em direção aos jovens. Um deles foi agarrado pelo tornozelo e arrastado para dentro da mancha, desaparecendo diante dos olhos dos amigos. Seus gritos ainda ecoavam pelo quarto, mesmo depois que seu corpo sumiu. Gustavo, em puro pânico, tentou recitar uma oração, mas sua voz era abafada por risadas profundas que vinham de todos os cantos. O chão se abriu em rachaduras, revelando olhos incandescentes e bocas que repetiam em uníssono: libertos, libertos. As correntes que antes trancavam o quarto começaram a se mover sozinhas, como serpentes, prendendo cada um deles pelos braços. A sombra alta surgiu novamente, agora no centro do círculo, com chifres retorcidos e um corpo coberto por chamas negras. Vocês abriram a porta que não deveria ser aberta, disse, antes de se aproximar com garras prontas para rasgar a pele dos jovens. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o porão vazio. Nenhum sinal dos alunos, apenas marcas de sangue seco no chão e as correntes novamente selando a porta. O colégio, tomado pelo escândalo, foi fechado meses depois, mas até hoje o prédio abandonado é visitado por caçadores de lendas urbanas. Muitos afirmam ouvir risadas vindo do subsolo, e alguns até relatam ver jovens correndo desesperados pelos corredores, como se ainda estivessem tentando escapar. A lenda diz que o quarto não guarda apenas um demônio, mas uma passagem para outros,
sempre esperando alguém curioso o bastante para libertá-los de novo. Na periferia de uma pequena cidade do interior de São Paulo, havia uma mansão antiga conhecida como a Casa das Janelas Fechadas. Ninguém nunca via cortinas abertas, nem um simples vidro quebrado, apesar de o imóvel estar abandonado havia mais de 30 anos. Moradores afirmavam que, à noite, luzes vermelhas se acendiam por trás das vidraças, mesmo sem energia elétrica ligada, e que gritos abafados ecoavam pelas paredes. Alguns diziam que aquele lugar fora usado por uma seita satânica na década de 80, responsável pelo desaparecimento de várias crianças. O mais assustador era a lenda que circulava. Segundo os mais velhos, um demônio fora selado dentro da casa, preso justamente atrás das janelas fechadas, esperando a hora em que alguém tivesse coragem suficiente para libertá-lo. Certo dia, um grupo de amigos, influenciados por vídeos de exploração urbana, decidiu invadir a mansão para gravar e postar na internet. Eles eram 4: Lucas, o líder corajoso; Joana, curiosa mas cética; Fábio, que sempre fazia piadas para disfarçar o medo; e Mariana, a mais supersticiosa do grupo. Armados com lanternas e câmeras, entraram pelo portão enferrujado e notaram logo de cara o silêncio opressor do lugar. Nem grilos, nem vento, apenas uma quietude sufocante. As paredes externas estavam tomadas pelo limo, e as janelas realmente estavam todas fechadas, com grossas tábuas pregadas por dentro. Quando atravessaram a porta principal, o ar tornou-se mais pesado, cheirando a ferro e podridão, como se o tempo ali dentro não fosse o mesmo do lado de fora. O hall de entrada estava intacto, apesar do abandono. Quadros com rostos desconhecidos pareciam observá-los em cada passo, e o piso de madeira rangia como se queixasse de ser pesado. Mariana logo implorou para ir embora, mas Lucas insistiu, dizendo que o material renderia milhares de visualizações. Foi quando notaram que as portas e corredores pareciam se reorganizar a cada olhar. Joana jurava que a escada antes ficava à direita, mas agora surgia à esquerda. Fábio tentou rir, mas sua voz ecoou de forma estranha, como se tivesse sido repetida por outra garganta invisível. A tensão aumentava a cada minuto, e o grupo decidiu se dividir, mesmo contra o bom senso, para explorar mais rápido. Mariana ficou próxima à entrada, enquanto os outros seguiram pelos corredores. Em certo momento, ela ouviu batidas fortes vindas de uma das janelas trancadas. A luz de sua lanterna revelou marcas de mãos sangrentas pelo vidro, como se alguém estivesse preso do lado de dentro tentando sair. O pânico tomou conta dela, mas antes que pudesse correr, uma voz doce, feminina, sussurrou atrás de seu ouvido: "Me liberte." Quando se virou, não havia ninguém, apenas o reflexo de seus próprios olhos assustados na vidraça. Enquanto isso, Lucas e Joana exploravam o andar de cima e encontraram um quarto infantil ainda montado, com brinquedos espalhados e um berço coberto por poeira. Um urso de pelúcia, porém, estava limpo, como se tivesse sido acariciado recentemente. Ao pegá-lo, Joana sentiu algo gelado escorrer por sua mão. O urso começou a sangrar pelos olhos de botão, manchando o carpete. Ela gritou, e nesse momento todas as janelas do quarto se fecharam com violência, mesmo estando já trancadas. Do berço, um choro de bebê ecoou, mas quando Lucas olhou, não havia criança alguma, apenas um vulto pequeno, deformado, que rastejou para debaixo da cama. A lanterna piscou, e a sombra do vulto cresceu, se projetando na parede como a de uma criatura com chifres. Eles correram de volta para o andar de baixo, mas o corredor parecia mais longo, infinito, cheio de portas que não levavam a lugar nenhum. Enquanto isso, Fábio, sozinho na cozinha, encontrou símbolos estranhos desenhados em carvão nas paredes. Tentou registrar com a câmera, mas a tela mostrava algo diferente. Em vez da cozinha, aparecia uma sala escura, cheia de corpos pendurados de cabeça para baixo. Ele piscou várias vezes, mas a visão continuava. Então, um desses corpos abriu os olhos e encarou a lente, dizendo: "Está com fome."
Assustado, ele largou o aparelho, que caiu no chão quebrado. Nesse instante, ouviu passos pesados se aproximando atrás dele. Virou-se, mas não havia ninguém. Ainda assim, os talheres da cozinha começaram a tremer e voar sozinhos, como se fossem arremessados por mãos invisíveis, fincando-se nas paredes. O grupo finalmente se reencontrou na sala principal, em estado de puro pânico. Tentaram sair pela porta da frente, mas ela estava selada por correntes grossas que não estavam lá antes. Mariana chorava e repetia que alguém dentro das janelas a chamava pelo nome, implorando para que fosse aberta. Lucas, tomado pela raiva e pelo medo, chutou uma das tábuas pregadas, e no mesmo instante um vento quente e fétido tomou conta do ambiente. As tábuas começaram a rachar sozinhas, e um par de olhos vermelhos surgiu atrás do vidro. A casa inteira tremeu, como se tivesse despertado de um longo sono. As luzes das lanternas apagaram todas ao mesmo tempo, e no breu ouviram correntes arrastando pelo chão. Uma voz grave ecoou pelos corredores. Vocês me libertaram. O vidro das janelas explodiu, lançando estilhaços por toda parte. Uma figura colossal começou a emergir da escuridão. Sua pele era feita de cinzas, com chifres que quase tocavam o teto e mãos desproporcionais que se estendiam em direção ao grupo. O demônio avançou e, com apenas um gesto, atirou Fábio contra a parede, quebrando-lhe todos os ossos em um estalo seco. Joana tentou rezar, mas sua boca foi costurada por linhas invisíveis, silenciando-a em desespero. Lucas agarrou Mariana e tentou arrastá-la até a cozinha, procurando uma saída pelos fundos. Mas a mansão parecia distorcida. Cada porta levava de volta à sala principal. O demônio se aproximava devagar, como se saboreasse o terror. Sussurrou em suas mentes, revelando segredos que eles nunca haviam contado a ninguém. Mariana caiu de joelhos, hipnotizada pela promessa de trazer sua mãe morta de volta, e estendeu a mão em direção à criatura. Lucas tentou impedi-la, mas o toque já havia sido feito. O corpo dela foi imediatamente consumido por chamas negras, e em seu lugar restou apenas uma carcaça ressecada. Lucas, em puro desespero, pegou um ferro enferrujado do chão e o cravou contra o peito da criatura, mas o objeto atravessou sem causar qualquer dano. O demônio apenas riu, uma risada que fez a casa inteira estremecer, e aproximou-se dele. Agora você será a janela por onde entrarei no mundo. O corpo de Lucas foi erguido no ar, e seus olhos explodiram em chamas, iluminando todo o ambiente. Joana, ainda viva, assistiu à cena antes de ser puxada para dentro da parede, desaparecendo sem deixar vestígios. O grito dela ecoou por minutos intermináveis, até o silêncio voltar. Na manhã seguinte, vizinhos relataram que todas as janelas da mansão estavam abertas pela primeira vez em décadas. No entanto, quem ousou se aproximar jurava ouvir vozes chamando pelo nome, como se alguém os observasse de dentro. A casa foi interditada, mas caçadores de lendas ainda arriscam entrar. Alguns saem traumatizados, outros nunca voltam. A história se espalhou, e muitos acreditam que o demônio finalmente conseguiu um portal fixo no nosso mundo, usando cada janela como uma passagem. A mansão permanece em pé, mas agora não é mais chamada de Casa das Janelas Fechadas. Todos a conhecem apenas como a Casa das Janelas do Inferno. Ambrose Bierce foi um renomado jornalista, satirista e escritor americano, famoso por suas histórias sombrias e seu estilo irônico. Conhecido como Peter Bierce, ele construiu uma reputação por explorar os horrores da guerra e os mistérios da morte em suas obras literárias. Mas o maior mistério envolvendo seu nome não está em seus livros, e sim em sua vida real. Em 1913, já com 71 anos, Bierce partiu em uma viagem ao México, durante o turbulento período da Revolução Mexicana. Após algumas cartas enviadas a amigos relatando sua experiência, ele desapareceu sem deixar rastros, entrando para sempre no hall dos maiores enigmas da história. As últimas correspondências de Bierce são intrigantes. Em uma delas, escreveu: "Adeus. Se você ouvir falar de mim novamente,
Saiba que será em algum lugar interessante. Essas palavras soaram como uma despedida consciente, quase como se ele soubesse que não retornaria. No México, ele foi visto acompanhando tropas revolucionárias, mas depois de determinado ponto, seu paradeiro se perdeu completamente. A falta de documentos oficiais, testemunhos confiáveis e registros militares faz com que seu destino seja um mistério até hoje. Teorias abundam. Alguns acreditam que Bierce foi executado por tropas do revolucionário Pancho Villa, acusado de espionagem. Outros defendem que ele foi morto em combate ou vítima de bandidos que atuavam na região. Há ainda a possibilidade de que ele tenha simplesmente escolhido desaparecer, ensinando a própria morte como parte final de sua vida, coerente com sua visão sombria e irônica do mundo. Para os estudiosos, qualquer uma dessas hipóteses é plausível, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada para sustentá-las. O desaparecimento de Bierce é especialmente enigmático porque ele mesmo cultivava, em seus textos, reflexões sobre a morte, o destino e o inexplicável. Muitos acreditam que seu sumiço parece uma conclusão literária perfeita para a vida de um homem que vivia fascinado pelo mistério. A ideia de um escritor cuja última obra foi desaparecer sem deixar vestígio é um detalhe que alimenta a aura de lenda em torno de seu nome. O fato de não haver corpo, registros ou testemunhas confiáveis apenas intensifica o enigma. Com o passar dos anos, Ambrose Bierce se tornou não apenas uma figura literária, mas também um ícone cultural ligado ao desaparecimento inexplicável. Seu sumiço gerou inúmeras biografias, investigações e até obras de ficção que tentam imaginar o que aconteceu. Ele entrou para o seleto grupo de figuras históricas cujo fim permanece em aberto, provocando tanto fascínio quanto frustração em quem busca respostas. A mistura de realidade, literatura e mistério tornou sua história um dos casos mais comentados da literatura e da história norte-americana. Até hoje, o destino de Ambrose Bierce permanece um enigma absoluto. Não há corpo, registros ou provas que revelem o que realmente aconteceu no México em 1913. Seu desaparecimento é lembrado como um dos mais bizarros da história porque combina o real com o simbólico. Um homem que escreveu sobre o inexplicável acabou tornando-se parte dele. Para leitores, estudiosos e curiosos, a história de Bierce é um lembrete sombrio de que, às vezes, o maior mistério de todos não está nos livros, mas na própria vida real.